Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre hipermetropia. A gente já tem um vídeo sobre miopia, que vocês também podem ver, que é uma dos problemas aí visuais. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre hipermetropia, que é um outro problema. Lá da miopia, o que acontecia? A pessoa ela não conseguia enxergar bem longe, perto ela conseguia, tá? A gente tinha um ponto remoto, que era o ponto até o qual a pessoa com miopia consegue enxergar, e dali para trás ela não consegue mais. A hipermetropia é o contrário, tá? Eu vou ter um ponto que se chama ponto próximo, tá? E a pessoa consegue enxergar daqui, do ponto próximo, para trás. Agora, daqui até o olho, a pessoa já não enxerga mais, a pessoa não enxerga bem de perto. Não é o meu caso, eu já tinha contado para vocês que eu tenho miopia, tá? Então, o que acontece? A hipermetropia, o olho da pessoa que tem hipermetropia, ele é achatado, tá? Ele é achatado de assim. Então, ao invés de ser uma bolinha redonda, que é como seria esse tracejado aqui que eu fiz, o olho ele vai ser achatado, vai ficar nesse formato. Então, o que acontece? A retina, que deveria ser aqui atrás, ela vai ficar um pouco mais para frente, tá? Então, a imagem ela vai se formar mais para trás do que deveria. Então, a pessoa não vai conseguir enxergar direito de perto, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em qual lente que vai ser ideal para a gente corrigir esse problema, tá? Relembrando, lentes esféricas, a gente tem dois tipos. A gente tem a convergente, que ela é gordinha assim, e a gente representa com essas setinhas. A convergente, ela faz o quê? Ela pega os raios que estão vindo lá do infinito e ela converge num ponto aqui, num foco, tá? E a divergente, tá? A divergente, que é assim, ela é achatada no meio e vai abrindo nas extremidades, que a gente representa dessa maneira. O que ela faz? Ela diverge. Então os raios vêm do infinito e abrem, tá? O foco dela é para fora, tá? É um foco negativo. Então, o que a gente tem que pensar? Para a hipermetropia, a gente quer o quê? A gente quer que os raios, a gente quer que eles convirjam antes do que eles estão convergindo. Então, a gente quer que eles convirjam ainda mais do que eles já estão, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente já tem essa lente convergente natural, que é o nosso cristalino. A gente vai precisar de mais uma. A gente vai colocar mais uma convergente para que os raios eles consigam se afunilar ainda mais, para eles conseguirem formar a imagem aqui na retina da pessoa, não onde deveria ser a retina de um olho perfeitamente redondinho, tudo bem? Então, agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona o cálculo aí do ponto próximo da pessoa e como que a gente vai definir o grau de hipermetropia. Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma representação de um olho com hipermetropia, novamente, só que dessa vez eu coloquei a lente de correção, que vai ser a lente convergente. Por que a convergente? Porque a gente quer que esses raios eles converjam um pouco antes, tá? Para se formar na retina da pessoa e não na retina do olho que seria redondinho, tudo bem? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui um objeto, tá? Que eu coloquei estrategicamente num ponto onde o que vai acontecer? A imagem ela vai ser projetada no lugar que eu chamo de ponto próximo. O que é o ponto próximo? É aquele ponto onde a pessoa consegue enxergar dele, a partir dele, para trás. Dele até o olho, ela já não enxerga bem, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho meu objeto nessa posição aqui que eu chamei de P, e o que ele fez? Ele projetou a imagem aqui para o ponto próximo, tudo bem? Esse ponto próximo é a posição da minha imagem, que eu chamei de P'. Por que o sinal negativo? O sinal negativo é porque a imagem é virtual, tá? O que é uma imagem virtual? É a imagem que se forma do lado contrário do observador. Quando a imagem se forma do mesmo lado do observador, a gente chama ela de imagem real. Mas essa daqui é virtual, por isso que eu coloquei o sinal negativo, porque ela se forma do outro lado do observador, tá? Do lado contrário do observador. Então, a gente tem aqui que a posição da imagem é igual menos a posição do ponto próximo. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero descobrir qual que é a posição de ponto próximo dessa pessoa aqui que eu coloquei no exemplo. Essa pessoa aqui, eu digo que ela tem 2 graus de curvatura dessa lente e a posição que eu coloco aqui, o meu objeto, vai ser de 25 centímetros.
Tudo bem? Então eu quero saber o quê? Eu quero saber qual que é o ponto próximo. Esse ponto próximo é o ponto onde essa lente vai ter que projetar as imagens, porque daqui para cá a pessoa não enxerga mais. Então toda a imagem vai ter que ser projetada um pouco mais para trás, para ela conseguir enxergar com nitidez. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem que a curvatura é sempre o inverso do foco. Tudo bem? Então, essa minha curvatura aqui é de 2 graus, como eu já tinha dito. Então eu já posso dizer que o inverso do foco é 2. Tudo bem? Nem preciso resolver mais nada aqui. Tá? O que a gente precisa lembrar agora? A gente precisa lembrar da lei de Gauss, tá? A lei de Gauss ela vale tanto para espelho quanto para lente. Como que é essa lei? 1 sobre o foco tem que ser igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem. Tá? E a partir daqui que a gente vai conseguir descobrir a posição do ponto próximo. A gente só vai ter que mexer um pouquinho aqui com essa equação. A gente sabe que 1 sobre o foco é a curvatura, aí a gente tem 1 sobre a posição do objeto, e aqui 1 sobre a posição da imagem. Só que a posição da imagem é a posição do ponto próximo com sinal negativo. Então eu coloco um sinal negativo e troco aqui pela posição do ponto próximo. Agora a nossa equação aqui, a lei de Gauss, tem o que interessa pra gente. Então eu vou trocar a curvatura aqui por 2, tá? A posição aqui do objeto, nesse exemplo, 25 centímetros. Não posso usar em centímetros, tem que colocar no sistema internacional. Então fica 0,25 metros. Tudo bem? Sistema internacional sempre em metros. Então, vou colocar lá 0,25 menos 1 sobre a posição do ponto próximo. Tudo bem, pessoal? Então, agora, resolver isso daqui é fácil. Eu vou jogar isso daqui para o outro lado positivo e esse vem para cá negativo, tá? Então, 1 sobre a posição do ponto próximo é igual a 1 sobre 0,25 menos 2. E agora a gente resolve essa continha aqui para saber a posição do ponto próximo. Então agora resolvendo essa continha, como que é mais fácil, tá? Eu prefiro, sempre que aparece decimal, eu prefiro tirar o decimal, tá? Como que eu vou tirar o decimal daqui? Nesse número aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então eu vou andar 2 casas com a vírgula aqui, vai virar 25. E aqui eu vou andar 2 casas, vai virar 100. Tá? Eu prefiro fazer assim. Então vou deixar a posição aqui do ponto próximo igual 100 sobre 25 menos 2. E agora eu vou fazer o MMC. Então, 1 sobre a posição, que a gente quer saber. O MMC vai ser 25, MMC entre 25 e 1. Então, aqui 25 dividido por 25, 1, vezes 100, 100. 25 dividido por 1, 25, vezes 2, 50. Beleza? Então, quanto que vai dar isso daqui? 100 menos 50, 50. E aqui embaixo 25, tá? Então, a gente tem que o inverso aqui da posição do ponto próximo é 50 sobre 25. Então, agora, para ficar bonitinho, a gente inverte dos dois lados. Então, a posição do ponto próximo vai ser, inverto isso daqui, 25 sobre 50, tá? Só que 25 é metade de 50. Então, isso aqui dá meio metro, ou 50 centímetros. Tudo bem, pessoal? O que esse resultado significa? Significa que a posição do ponto próximo dessa pessoa aí que eu desenhei é 50 centímetros, ou seja, se você colocar um objeto a 50 centímetros do olho dela, ela vai enxergar bem. Se você colocar um pouquinho para trás, 51, 52, 53 centímetros, ela também vai enxergar. Agora, se você colocar um objeto, sei lá, a 30 centímetros, 40 centímetros dela, ela já não enxerga direito, enxerga tudo embaçado, tá? É exatamente o contrário lá da miopia. Tudo bem, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado, confiram também
o vídeo sobre miopia e se divirtam aí com os exercícios. Tchau, até mais!